Você já teve a sensação de que a espiritualidade foi sequestrada por discursos cheios de arco-íris e unicórnios? Como se a única coisa que importasse fosse estar em boas vibrações, ignorando completamente os dias em que tudo dá errado? Pois é. Para muitos, isso transforma a espiritualidade em algo superficial, quase um clube exclusivo de quem finge que a vida é perfeita. Mas e se eu te dissesse que espiritualidade não é sobre evitar os problemas, e sim sobre enfrentá-los com mais serenidade? Neste vídeo, vou te mostrar por que abraçar as dificuldades faz parte de uma prática espiritual real e transformadora, longe de toda essa positividade tóxica. Se você já cansou de ouvir clichês vazios, fique até o final. Prometo que vamos cortar o papo furado e chegar ao que realmente importa. Seja sincero, quantas vezes você ouviu frases como "você atrai o que sente" ou "é só pensar positivo que tudo vai melhorar"? À primeira vista, essas ideias parecem inspiradoras, mas quando você está no meio de um problema real, como lidar com uma perda, uma dívida ou até uma crise existencial, essas palavras soam quase como uma afronta. Afinal, como é que fingir que está tudo bem resolve alguma coisa? Essa obsessão com a positividade é o que chamamos de positividade tóxica. É quando as pessoas, com boas intenções ou não, tentam forçar você a ignorar seus sentimentos legítimos em nome de um ideal superficial. Sabe o que isso gera? Culpa. Você começa a achar que sentir tristeza ou raiva significa que você está falhando, que sua energia baixa é a causa de todos os seus problemas. É quase como se a dor não fosse permitida, como se ser humano fosse um erro. O resultado, em vez de encontrar alívio, você reprime suas emoções. Isso não só é insustentável, mas também perigoso. Guardar sentimentos negativos pode levar a crises emocionais mais intensas e a uma sensação ainda maior de desconexão consigo mesmo. É como colocar um curativo em um ferimento que precisa de pontos. A solução não apenas não funciona, como pode piorar a situação. E aqui está o ponto crucial. Espiritualidade real não é sobre fugir dessas emoções, mas sim sobre aceitá-las e trabalhar com elas. Imagine-se, em vez de tentar sorrir para encobrir sua dor, você pudesse simplesmente se sentar com ela, entender o que ela está tentando te ensinar e então deixá-la ir. Isso é bem diferente de fingir que está tudo bem, não é? Mas por que essa ideia de espiritualidade superficial se espalhou tanto? Talvez porque seja mais fácil vender soluções instantâneas do que encarar o trabalho interno que a verdadeira espiritualidade exige. Afinal, quem não prefere acreditar que tudo pode ser resolvido com um mantra bonitinho, em vez de enfrentar seus próprios monstros? Então, o que realmente é espiritualidade? Não é uma poção mágica que transforma sua vida em um conto de fadas, nem um filtro que deixa tudo mais bonito. Na verdade, espiritualidade é um caminho, um processo contínuo de autoconhecimento e aceitação. É sobre aprender a navegar pelas tempestades da vida, não sobre fingir que elas não existem. Pense assim, a espiritualidade é como um guarda-chuva. Ela não para a chuva, mas te ajuda a atravessar o temporal sem se molhar tanto. É uma ferramenta para lidar com a realidade, não para negá-la. Enquanto a positividade tóxica te diz para ignorar os problemas, a verdadeira espiritualidade te convida a sentar com eles, entendê-los e encontrar formas saudáveis de seguir em frente. Um ponto importante aqui é a aceitação. Não confunda isso com resignação. Aceitar não significa desistir ou se conformar. Significa reconhecer o que está acontecendo e decidir como você vai reagir a partir disso. É o oposto de evitar ou mascarar emoções. É encará-las de frente, sem medo. E sabe o que é ainda mais interessante? A espiritualidade autêntica não precisa de regras fixas ou crenças místicas. Ela pode se manifestar de maneiras que façam sentido para você. Para algumas pessoas é meditação, para outras é caminhar na natureza, escrever um diário, ou até mesmo um momento de silêncio no meio do caos. O que importa não é a forma, mas o efeito que isso tem em como você vive e encara a vida. Para ilustrar, imagine alguém lidando com uma grande perda. Essa pessoa poderia se afogar na dor ou reprimi-la, como muitas vezes somos ensinados a fazer. Mas ao invés disso, ela decide usar práticas espirituais como journaling ou meditação para processar o que sente. Não é que a dor vá desaparecer imediatamente, mas essas ferramentas ajudam a construir resiliência emocional. Com o tempo, essa pessoa não só encontra serenidade, como também aprende lições profundas que transformam sua visão de mundo. E é aqui que está a verdadeira beleza da espiritualidade.
Ela nos dá a coragem de olhar para dentro, mesmo quando o que encontramos não é bonito ou confortável. Ela nos mostra que as dificuldades não são obstáculos, mas degraus para o crescimento pessoal. Se você está cansado de fugir ou de se sentir sufocado pela positividade forçada, talvez seja a hora de reavaliar sua relação com a espiritualidade. Agora que desmistificamos a ideia de uma espiritualidade superficial, vamos falar sobre como você pode aplicar isso de maneira prática e realista no seu dia a dia. E sim, eu estou falando de algo simples, sem necessidade de um retiro espiritual em Bali ou horas meditando em um templo. A verdadeira espiritualidade está em como você lida com as pequenas coisas, todos os dias. Meditação para lidar com emoções intensas. Não, meditação não vai fazer você virar um monge calmo e sereno em 24 horas. O que ela faz é ajudar você a pausar e a se conectar com seu interior, especialmente quando as emoções estão à flor da pele. Quando você sentir que a raiva ou a ansiedade está prestes a tomar conta, experimente uma técnica simples. Feche os olhos, respire profundamente por alguns minutos e observe os pensamentos que surgem. Não precisa se preocupar em silenciar a mente, apenas reconheça o que está acontecendo. Essa prática te dá a chance de observar sem reagir impulsivamente. Isso não resolve todos os seus problemas de uma vez, mas ao longo do tempo, ela vai te ajudar a se tornar mais consciente do que está acontecendo dentro de você, sem se deixar dominar. E não é uma fórmula mágica, mas algo muito mais poderoso: autoconsciência. Respiração consciente em momentos de estresse. Se meditar ainda soa como algo complicado para você, então comece com a respiração. O simples ato de respirar profundamente pode fazer milagres para reduzir a tensão. Quando você está estressado, a tendência é prender a respiração, o que só piora a situação. Ao dar um foco na sua respiração, você ativa o sistema nervoso parasimpático, o que traz uma sensação imediata de calma. Tente o seguinte: sempre que sentir a ansiedade tomando conta, pare por um momento. Respire profundamente, inspirando pelo nariz, segurando por alguns segundos e soltando lentamente pela boca. Faça isso algumas vezes, até que a sensação de aperto no peito comece a aliviar. Isso não é um truque de mágica, mas uma prática que você pode aplicar a qualquer momento do seu dia, sem precisar de nenhum equipamento ou preparação elaborada. A prática do journaling para autoconhecimento. E se você não é do tipo que curte meditação ou respirar como se estivesse no meio de uma sessão de yoga, que tal começar a escrever? Journaling, ou escrever um diário, é uma ferramenta simples, mas poderosíssima, que pode te ajudar a lidar com as dificuldades emocionais. Não é necessário escrever longos textos. O objetivo aqui é colocar seus pensamentos no papel para organizar as ideias. Tente escrever sobre os desafios que você está enfrentando. O que você está sentindo? O que esse sentimento está tentando te ensinar? O journaling permite que você processe suas emoções de forma honesta, sem julgamentos. Além disso, quando você olha para o que escreveu depois de algum tempo, pode perceber padrões que antes estavam escondidos, ajudando você a se conhecer mais profundamente. A gratidão realista. Aqui está a parte que muitas vezes as pessoas ignoram quando falam sobre gratidão. Ela não precisa ser sobre ficar feliz por tudo o tempo todo. Não estamos falando de um exercício de negação ou de ver o lado bom quando tudo parece desmoronar. O exercício de gratidão realista é sobre reconhecer que, apesar dos desafios, ainda há algo que pode ser valorizado. Isso pode ser tão simples quanto agradecer por uma xícara de café quente em um dia gelado, ou por um amigo que te ouviu, mesmo que não tenha resolvido todos os seus problemas. É um lembrete diário de que, mesmo no caos, há algo que pode te trazer um pouco de paz. Lembre-se, a gratidão não precisa ser um grande evento espiritual. Ela é um momento de reconhecimento do que está funcionando, mesmo que isso seja só uma parte do seu dia. E isso não significa ignorar o que está errado, mas sim lembrar-se de que há sempre espaço para encontrar algo positivo, não importa o tamanho. Essas práticas, embora simples, são formas poderosas de integrar a espiritualidade de maneira realista. Elas não exigem que você mude sua vida da noite para o dia ou que adote uma filosofia de vida completamente nova. O que elas exigem é disposição para se conectar com o que é real, seus sentimentos, suas emoções e o momento presente. É isso que aos poucos vai trazer a verdadeira serenidade. Então vamos ser honestos, essas práticas não vão transformar sua vida da noite para o dia.
Mas com o tempo, você vai perceber uma mudança profunda na forma como lida com os desafios. E o melhor, elas não exigem que você abandone sua autenticidade ou se encaixe em um modelo espiritual pré-determinado. Elas são suas, adaptadas à sua realidade. Agora que já discutimos como a verdadeira espiritualidade é uma ferramenta prática para lidar com os desafios diários, é hora de entender como ela pode realmente transformar sua vida. Não estou falando de uma transformação mágica, onde todos os problemas desaparecem, mas de uma mudança mais profunda e duradoura na forma como você encara as dificuldades. A capacidade de se reerguer após uma queda. Imagine que você está no fundo do poço. O trabalho não vai bem, os relacionamentos estão abalados e a sensação de fracasso está pesando sobre os seus ombros. Aqui entra a verdadeira força da espiritualidade. Ela te ensina a lidar com a adversidade de maneira mais resiliente. A vida nem sempre vai ser fácil e você vai cair, várias vezes. Mas com uma base espiritual sólida, você aprende a se levantar mais rapidamente. Não é que você seja invencível ou que tudo se resolva magicamente, mas a espiritualidade oferece ferramentas para que você se reconecte consigo mesmo e encontre a força necessária para seguir em frente, mesmo quando as coisas parecem difíceis demais. Quando você adota uma postura mais centrada e equilibrada, as dificuldades da vida deixam de ser uma sentença de sofrimento eterno. Elas se tornam oportunidades para crescer, para aprender e, eventualmente, para florescer. Em vez de lutar contra o que está acontecendo, você começa a aceitar e a agir a partir de um lugar de clareza e equilíbrio. Como transformar dor em aprendizado? Toda vez que algo vai mal, a resposta mais comum é a frustração. Por que isso está acontecendo comigo? O que eu fiz de errado? A espiritualidade real não ignora o sofrimento, mas te dá um novo ângulo para olhar para ele. Ela permite que você transforme a dor em aprendizado. Quando você começa a ver as dificuldades não como punições, mas como lições disfarçadas, a sua percepção muda completamente. Imagine que você acabou de perder um emprego. Naturalmente, sua primeira reação pode ser de raiva ou tristeza. Mas ao incorporar práticas espirituais como a meditação e o journaling, você pode passar a ver essa experiência sob uma nova ótica. O que você pode aprender com isso? Quais aspectos da sua vida você pode aprimorar ou redirecionar para algo mais alinhado com sua verdadeira essência? A espiritualidade te ajuda a dar sentido aos momentos mais dolorosos, transformando-os em uma parte fundamental do seu processo de crescimento. Resiliência emocional e equilíbrio mental. Quando você vive em sintonia com sua espiritualidade, a sua resiliência emocional aumenta consideravelmente. Você não vai mais ser tão facilmente abalado pelos altos e baixos da vida. Em vez disso, vai aprender a manter o equilíbrio, independentemente das circunstâncias externas. Isso não significa que você não sinta mais dor ou tristeza. Significa que, ao invés de ser consumido por essas emoções, você começa a entender que elas fazem parte de sua jornada. A meditação, o autocuidado e as práticas diárias de reflexão ajudam a fortalecer esse equilíbrio emocional. Quando você adota essas práticas, começa a ver que pode escolher como reagir aos desafios. Você não precisa se perder no caos, porque agora tem uma base interna sólida que não depende do que acontece ao seu redor. Essa habilidade de manter a calma, mesmo em tempos de incerteza, é um dos maiores benefícios que a verdadeira espiritualidade pode te oferecer. Transformando sua perspectiva de vida. Agora vamos falar sobre algo que realmente muda o jogo: a transformação da perspectiva. Quando você começa a olhar para a vida através de uma lente espiritual, tudo muda. Problemas, obstáculos e desafios deixam de ser apenas fontes de frustração e passam a ser vistos como oportunidades para o autodesenvolvimento. A espiritualidade ensina você a olhar para os altos e baixos com um olhar mais compassivo e equilibrado, sem se identificar totalmente com as emoções ou situações temporárias. Essa transformação de perspectiva não é algo que acontece da noite para o dia, mas com o tempo você vai perceber uma mudança profunda na forma como lida com a vida. Em vez de estar em constante luta contra as situações, você aprende a fluir com elas. Isso não significa resignação, mas sim uma forma mais sábia de viver. Ao incorporar essa mentalidade, sua vida se torna menos reativa e mais proativa, onde cada dificuldade é apenas mais uma chance de aprender e evoluir. Então, o que a espiritualidade real te oferece é uma abordagem mais equilibrada para viver. Ela não resolve todos os problemas instantaneamente,
mas ao longo do tempo proporciona uma resiliência duradoura e a capacidade de encontrar significado nas adversidades. Ao aprender a aceitar a dor, a lidar com ela de maneira saudável e a cultivar o autoconhecimento, você cria um espaço dentro de si onde a paz se torna possível, mesmo em meio ao caos. Esse é o verdadeiro poder da espiritualidade. Agora que já exploramos espiritualidade pode ser uma força transformadora, é hora de aprender a integrar essas práticas na sua vida diária de maneira realista. A vida moderna é agitada, imprevisível e muitas vezes cheia de caos. Mas aqui está o segredo. Você não precisa se afastar do mundo para ser espiritualmente equilibrado. Pelo contrário, é possível incorporar práticas espirituais no seu cotidiano, mantendo a serenidade, mesmo quando as coisas não estão tão tranquilas. Incorporando momentos de mindfulness no caos diário. Mindfulness, ou atenção plena, não precisa ser uma prática de horas em um canto silencioso. Você pode aplicar a atenção plena nas atividades mais simples, como escovar os dentes, lavar a louça ou até mesmo no trânsito. O que importa é estar totalmente presente no momento, sem se deixar levar por distrações ou preocupações do passado e futuro. Isso ajuda a evitar que a mente se sobrecarregue, mantendo você mais centrado e menos suscetível ao estresse. Experimente, por exemplo, dar total atenção à textura da comida enquanto você come, ou aos sons ao seu redor durante uma caminhada. Esses pequenos momentos de mindfulness são como pequenos pontos de ancoragem que trazem a paz ao meio do caos. O objetivo não é escapar do mundo, mas aprender a estar mais presente dentro dele, transformando tarefas cotidianas em momentos de conexão. Outra maneira de integrar a espiritualidade é transformar tarefas cotidianas em rituais de conexão. Isso não significa que você precisa transformar sua rotina em um espetáculo de pura espiritualidade, mas sim que você pode começar a ver o valor nas atividades diárias. Por exemplo, ao limpar a casa, visualize o processo como uma forma de limpeza energética, de criar um ambiente harmonioso para você e para quem está ao seu redor. Da mesma forma, ao fazer compras, em vez de encarar isso como uma obrigação chata, veja isso como uma oportunidade de cuidar de si mesmo e de sua casa, de escolher com cuidado o que você vai consumir e de estar presente no processo. Quando você começa a olhar para a vida dessa maneira, as tarefas mais simples ganham um novo significado, transformando o cotidiano em algo mais consciente e espiritual. Estabelecendo limites saudáveis e práticas de autocuidado. Integrar a espiritualidade também envolve aprender a dizer não quando necessário. Muitas vezes, o caos da vida moderna nos obriga a correr de um compromisso para o outro, sem tempo para respirar. A verdadeira espiritualidade ensina que, para manter o equilíbrio, precisamos estabelecer limites saudáveis. Isso pode incluir limitar seu tempo nas redes sociais, reservar momentos para reflexão pessoal, ou até mesmo aprender a se afastar de conversas ou ambientes tóxicos. O autocuidado não é egoísmo. É uma forma de se respeitar e de garantir que você tenha a energia necessária para viver de forma plena. A importância da desconexão e do silêncio. No mundo saturado de informações, a desconexão se tornou uma necessidade espiritual. Não estou dizendo para você abandonar todas as suas responsabilidades ou parar de se envolver com o mundo, mas de vez em quando é fundamental tirar um tempo para o silêncio. Isso pode ser tão simples quanto tirar 10 minutos do seu dia para não fazer nada, sem telas, sem obrigações, apenas com você mesmo. Esse espaço de silêncio não apenas recarrega suas energias, mas também te ajuda a entrar em contato com a sua essência mais profunda, longe das pressões externas. A espiritualidade verdadeira não exige que você se distancie de tudo, mas te ensina a encontrar equilíbrio dentro da correria. A beleza de integrar a espiritualidade na vida diária é que ela não exige que você mude sua vida drasticamente. Não é necessário deixar de lado suas responsabilidades, mas é preciso aprender a viver de forma mais consciente e centrada, mesmo em tempos de caos. Incorporar práticas simples de mindfulness, estabelecer limites saudáveis e criar momentos de silêncio e reflexão são formas poderosas de manter o equilíbrio espiritual no dia a dia. Assim, mesmo no meio do turbilhão da vida, você pode encontrar momentos de paz e clareza. Espero que tenha gostado do vídeo. Se você chegou até aqui e quer transformar a sua vida através do espiritual, confira o primeiro comentário fixado logo abaixo. Lá você terá acesso a um conhecimento valioso e refinado,
para que você desfrute e transforme sua vida a um nível espiritual ainda maior, usando apenas 10 minutos por dia. Te vejo lá.